Boa noite a todos. Com muita satisfação que nesse trágico aniversário de 50 anos do golpe de 64, a gente recebe a professora Dulce Adélia, atualmente professora da PUC, tem graduação em letras, em pedagogia, também mestrado e o doutorado dela na Unicamp. Vai comentar um pouco sobre o período, mas também depois responder algumas perguntas. Não sei se teremos tanto tempo para as perguntas, mas depois a gente também pode mandar para a professora. Professora, muito obrigado. Eles já me ouvem falar todo dia, e então estamos aqui para ouvir. Muito obrigado por ter vindo. Olha, pessoal, opa, saludar, obrigada. Obrigada. Olha, eu sou professora de políticas de comunicação e em relações públicas e trabalho com estratégias de comunicação política, que é de uma certa experiência de vida também, né? E sou também da publicidade e propaganda, do aula de semiótica e projeto de pesquisa científica em comunicação metodológica. E também, para variar, em artes visuais e semiótica também. Então, eu gosto muito de política, né? E tive uma experiência muito forte com a política e vejo que os jovens hoje estão também bastante interessados. E é com grande prazer, eu podia falar teoricamente, mas a opção foi contar a minha experiência de vida para vocês. Então eu vou pedir para passar aqui, para eu poder, eu escrevi, né? Se vocês quiserem fotografar os slides, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Então eu resolvi fazer assim, eu vou contextualizar a ditadura militar, os regimes totalitários, por que eles aconteceram no mundo e aconteceram em vários países ao mesmo tempo, né? No Chile, no Brasil, em vários lugares. E a gente vai contextualizar aqui pela Guerra Fria, que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo estava dividido em leste e oeste. Leste comunista, né, os países socialistas, com a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o oeste comandado pela OTAN, pela Organização do Tratado Atlântico Norte, Inglaterra, Estados Unidos, os países desenvolvidos controlando os subdesenvolvidos, né? E havia então essa divisão, ali como eu já falei, os países do leste, Rússia e a China comunista que comandavam, e ao oeste os países capitalistas, está aqui. Pode passar, por favor? Então, que pena que não ficou tão bom aqui como ficou. Ali estão os países comunistas, né, em vermelho, está meio ruim, e para os outros não são comunistas, são os capitalistas, como eu falei para vocês. Pode passar? Então a gente tem aqui, eu coloquei os militares, houve a guerra. A guerra foi muito grande, muito forte, né? Morreram acho que 20 milhões de pessoas, foi uma quantidade muito grande de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. E os generais que estiveram comandando na guerra, muitos ocuparam o poder. Então vocês veem, nós temos uma extensão da guerra, né? Os militares ocupando a posição política, deixando a posição militar e ocupando a posição política. Nos Estados Unidos, nós tivemos o Harry Truman, major do Exército, ali está. E essas datas não é de nascimento e morte, são datas do governo, né? De quando iniciou e quando terminou. Dwight Eisenhower, o Eichen, que foi comandante das Forças Armadas na Segunda Guerra. Na França, Charles de Gaulle, que também foi importante general da Segunda Guerra. E lá, do lado da Rússia, da União Soviética,
Joseph Stalin, ministro da Defesa, que tem uma certa ligação também com a guerra total, né? Uma ligação não no meio da batalha, mas de trabalhar com as estratégias, as táticas, etc. O Nikita Khrushchev na União Soviética, comissário político na Segunda Guerra, e na China comunista, Mao Tse-tung, que liderou a Revolução Chinesa, admitindo táticas de guerrilha, e a grande luta era ideológica. E a União Soviética, a China comunista, se expandia, né, inclusive para o Vietnã, com o Vietnã do Norte. Eu só queria contar para vocês que o Mao Tse-tung também tem um livro de poesias. Eu tenho um livro de poesias, traduzido, né? Lógico que eu não sei nada de chinês. Então vocês veem assim, ali não há dúvida de que há uma extensão do militarismo, né, em termos de dominação política. Nós vamos ver aí a seguir. Isso também houve lá na França, todo mundo deve já saber daquela manifestação que houve em 1968, né, que o Daniel Cohn-Bendit e o Glucksmann, que eram estudantes líderes dessa época, eles ocuparam a Sorbonne, quer dizer, os movimentos estudantis, eles estiveram presentes no mundo. É uma coisa, a gente não pode pensar só de forma negativa e achar que é só no Brasil. Não, os jovens têm ideais, né? A gente poderia dizer assim. Pode passar, por favor. Então, o movimento estudantil no mundo dividido. Então, o que ele envolve? Responsabilidade e cidadania, porque é a prática disso. A nossa vida é sempre assim. O jovem, ele é mais forte, por exemplo, assim, eu diria, mais lutador, ele tem mais ideal, né? E ele vai mais à frente nesse sentido. A minha prática ativista começa na década de 60, quando eu entrei, porque eu primeiro vou justificar porque uma jovem entra para esse movimento. Ser cidadão significa participar da cidade, ou da polis. A palavra política vem dessa palavra grega, polis, que é a cidade organizada. Então é bom a gente saber que nós fazemos política todos os dias, diariamente. Nós fazemos política com o vizinho, para entrar em acordo em relação a alguma coisa. Nós fazemos política com os colegas de sala quando existe algum conflito. Nós estamos o tempo todo organizando a nossa vida em sociedade. Isso é fazer política. Implica vivência em comum para pensar sobre as decisões também das minorias do poder e tomar posição, participando do processo de decisão sobre o presente e o futuro sem perder de vista o passado. A gente não pode perder a memória. E no meu doutorado eu analisei as 540 redações do vestibular e me assustei com a perda de memória. 530 repetiam as informações da TV. Eu defendi em 2001. Só 10 que tinham informações extraídas de livro. Isso me assustou bastante. E a memória dessa maioria, das 530, era assim, no máximo até 3 anos atrás. Então isso é uma coisa que não é boa, é bom a gente não perder de vista o passado para tomar decisões corretas e firmes, né, no momento presente. Pode passar. Então, o homem é um ser histórico, ele vive em sociedade, logo somos capazes de tomar decisões e não deixar que a história passe desapercebida. Eu acho que é isso que os jovens sempre fazem. Eles tomam decisões, tomam posições e não deixam a história como se ela não existisse. Não é assim. Às vezes, a situação se complica e desejamos aderir ao laissez-faire, laissez-passer, le monde va par lui-même, que o mundo caminha por si mesmo, né? Deixa acontecer. Mas o mundo não vai por si só. Como planeta, ele é natureza. As leis físicas que o regem são determinadas por ele, pela própria natureza, desculpe. Mas no mundo sociedade,
Nós temos leis sociais e a alienação não é possível. Nós temos que fazer história, nós temos que atuar, que agir. É lógico que não é agir de forma negativa, não é trucidando o outro, acabando, nada disso, mas encontrar formas de ações que sejam condizentes com o relacionamento humano, com o diálogo, né? Nós vivemos constantemente em conflito e o diálogo é aquela fala que vai de um para o outro, então que vai ser um meio de nós tentarmos solucionar os conflitos ou atenuar os conflitos, né? Assim, na universidade, tornei-me ser social, sujeito da história com a qual não concordava, ou também concordava em muitos pontos, mas a partir de 64 foi difícil concordar, né? Mas a gente continuou fazendo história. Então, eu sou filha de ferroviário, meu pai era sindicalizado, sindicato da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que não existe mais, e via um mundo dividido, pobres e ricos. A minoria, que eram os ricos, era o poder econômico, responsável pelas dificuldades pela qual passávamos. Em greves havia intervenção da polícia, demissão dos líderes, etc. Aprendi a solidariedade com os ferroviários. Eles colaboravam com os colegas que haviam sido demitidos ou que sofriam pressões nesse momento. A crítica de Sartre aos marxistas, o Sartre é o filósofo do meu mestrado e ele vai criticar os marxistas porque os marxistas pensam nas pessoas já adultas, mas ele diz que as crianças, elas participam da vida econômica através das dificuldades dos pais. Então nós estamos desde cedo participando da história, vivendo as nossas condições, né? Na Segunda Guerra, eu me lembro do cartaz que tinha numa farmácia, eu morava em Marília na época, né? Um cartaz que era pequenininha, na farmácia lá, e exibia o cartaz assim, o Mussolini com as pernas abertas e a Igreja Católica embaixo das pernas dele, mostrando a ameaça que o fascismo representava para a religião, né, para a Igreja Católica. Então isso tudo a gente vê assim, é uma divulgação forte. E quando a minha mãe, pão não tinha trigo para fazer o pão, eu tenho até um poema a respeito disso. Quando nós ficávamos na fila com a minha mãe, eu era piquititica, desde madrugada para poder comprar o pão na padaria Seleta, lá em Marília. Quando chegava a nossa vez, muitas vezes vinha o aviso, o pão acabou. Então nós não tínhamos como comprá-lo, né? Não tinha como. Tem as dificuldades dos conflitos, dos grandes conflitos, as dificuldades das guerras. Pode passar. Então, vamos recordar agora a UNE. A UNE, União Nacional dos Estudantes, foi fundada em 1937 e a sede era na Casa dos Estudantes do Brasil, no Rio de Janeiro, e ela tentou uma filiação à CIE, Confederação Internacional des Étudiants, em 1936, nesse Congresso Internacional. E a guerra assustou-me como cidadã do mundo, mas em 40 e 42, os brasileiros, os estudantes da UNE, mobilizaram-se para o Brasil se posicionar contra o nazifascismo. Os estudantes se reuniam no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, porque parece que o Getúlio Vargas era simpatizante do fascismo e o Brasil não entrou na guerra. O Brasil entrou na guerra em 1944, a guerra terminou em 45, no último momento. E os estudantes insistiam. E, aliás, o Brasil entrou na guerra também porque foi negociada a oportunidade do Brasil explorar o próprio petróleo, né? Foi um jogo político, achei bom ter feito isso, pelo menos isso nós conseguimos. E o Brasil, os estudantes é que iam se manifestar para que o Brasil entrasse na guerra contra o nazifascismo, lá no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha.
Então vocês veem, os estudantes sempre tiveram uma atividade, né? Em 1955 houve a implantação do Pacto de Varsóvia, que é um sistema de defesa militar dos países comunistas. Luta contra a discriminação nos Estados Unidos, eu estou citando fatos mundiais, o líder era o Martin Luther King, lançamento do filme Juventude Transviada com James Dean, que oficializa o conflito de gerações. Em 1956, Eisenhower é reeleito o presidente dos Estados Unidos. Em 1959, Fidel Castro toma o poder em Cuba, país comunista, né? O mundo estava agitado, Ocidente e Oriente, na Guerra Fria. Nós e o medo. Nós tínhamos medo que um dos grandes poderia apertar um botão a qualquer momento e o mundo iria explodir, né? Com a bomba atômica. Era um conflito constante. Então eu quero pensar nisso, sempre assim, como eu já falei, o conflito fazendo parte da nossa vida. E seria o ideal que nós não nos sentíssemos ameaçados, mas que os conflitos pudessem ser resolvidos através, como eu já disse, do diálogo, dos encontros entre os países, sei lá, isso é necessário para a vida. Pronto. Década de 60, a vida mais acelerada do que for até então. O Partido Democrata elegeu Kennedy para presidente dos Estados Unidos, que não deixava o Fidel Castro governar Cuba. Ele vivia sendo ameaçado, né? O país vivia sendo ameaçado pelos Estados Unidos. Éramos atentos, ouvidos no rádio na iminência da invasão. Brasília foi inaugurada com pompas e todas as circunstâncias. Eu estou brincando com a expressão, pode mudar. Então, a renúncia de Jânio é decorrente do mundo dividido. Vamos ver por quê dessa divisão do mundo. A gestão do governo durou, eu pus gestação, porque durou só 7 meses. Forças ocultas exigiram a renúncia. Que forças ocultas? As forças ocultas eram a extrema-direita, os militares que compactuavam, né? E as forças de dominação política dos países estrangeiros, lógico, dos Estados Unidos e da Inglaterra, etc. Ele reatou, por quê, né? Que ele renunciou, por quê? Por que ele teve essa pressão? Porque ele reatou relações diplomáticas com o leste, com a União Soviética. Apoiou o ingresso da China Popular na Organização das Nações Unidas, opôs-se à ingerência dos Estados Unidos na América Latina, defendeu povos africanos contra o colonialismo português, condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Foi a Cuba com João Manuel Conrado, que era na época o presidente da União Nacional de Estudantes. E também eles foram recebidos pelo Fidel Castro, que era o inimigo no momento dos Estados Unidos, do capitalismo. As oligarquias rurais, militares e ou industriais não aceitaram esse presidente. Porque fica meio nebuloso assim, né? Por que o cara caiu? Porque, olha, foi tão forte a ingerência do capitalismo na América Latina que a ditadura chilena também foi patrocinada com o capital dos Estados Unidos e da Inglaterra. Pode passar, por favor. Então, a UNE na década de 60. Os Estados Unidos não invadem Cuba, que a Rússia havia construído uma base lá, deu maior que Procó. Os militares americanos chegam ao Vietnã e constroem-se o Muro de Berlim. E o Muro de Berlim vai ser assim um marco da Guerra Fria, né? Porque dividiu a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, uma capitalista e outra comunista. Em 1961 foi eleito para o presidente da UNE o jucista Aldo Arantes. Juque era
o grupo católico Juventude Universitária Católica, do qual eu participei e comecei participando em Marília, quando eu ingressei lá na Unesp, que era então o Instituto Isolado da USP. Aí nós lutamos pela participação de 1/3 dos estudantes nos colegiados das universidades. Os estudantes não eram representados nas universidades, junto ao corpo docente, junto aos órgãos superiores. E em 1962, o Brasil Estudantil mobilizou-se para essa conquista. A UNE lançou os cadernos da UNE, criou o Centro Popular de Cultura e fazia peças de teatro, músicas com letras que a direita dizia subversivas. Criou a editora universitária e o Betinho, do movimento da JUC, lançava junto com o padre Vaz o livro Cristianismo Hoje, um livro super assim em defesa da sociedade, dos menos favorecidos, muito bom. Bom, então meu primeiro congresso da UNE, eu fui presidente do Centro Acadêmico 15 de Março, lá em Marília. Eu acho que eu vou comentar depois isso aqui. Então, foi o meu primeiro congresso, foi em 1962, que foi apoiado pelo João Goulart. Imagina, o governo patrocinou o congresso da UNE no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Aí deu aquela revolta lá, né? Bom, houve tiroteio, a direita dizia, rolou bebida alcoólica, rolou uísque. Eu não vi, eu estava lá e não vi. E também houve tiroteio nos jardins, isso eu vi, que eu tive que abaixar, ficar escondida no tiroteio dos jardins do hotel para acabar com o congresso. Quanto mais a esquerda se articulava, mais a direita reagia, né? Tinha o comando de caça aos comunistas, que sem ideologia, sem programa, sem nada, mas que ficava fiscalizando os estudantes na universidade. Eu vivi essa experiência com o CCC na USP, eu transferi para a USP e fui trabalhar mas depois eu conto, depois eu falo lá de Marília, que também tem uns episódios, né? Fui trabalhar na Nestlé, que arranjei emprego, depois saí para voltar para o movimento estudantil. E o comando de caça comunista ficava fiscalizando a gente. Era impressionante. Onde nós íamos, tinha aquele grupinho olhando os universitários que tinham atividade política dentro da universidade. Diziam que os comunistas comiam criancinha. Aí eu coloquei aqui, nunca vi nenhum ato de canibalismo. Mas lá no Hotel Quitandinha eu tenho certeza que naquela noite meus pais não dormiram, porque foi divulgado, né, o tiroteio. Eles foram lá atacar, foi para destruir o Congresso, tem isso. Não tinha necessidade, né? É tão fácil, tão bom dialogar. Aí em 1962, já falei para vocês, a articulação, nós fizemos uma passeata contra o aumento das passagens de ônibus. Foi assim, super trabalho, mas valeu a pena. E foi muito engraçado que a Polícia Militar não se chamava Polícia Militar, se chamava Força Pública. E nós estávamos lá e a Força Pública chegou, tinha uns colegas nossos pichando as ruas, imagina, eu não estou querendo que vocês façam isso, né? Eu estou contando a verdade, só isso, pichando as ruas, e o cara chegou para os meus colegas e falou assim, nós somos da Força Pública, e um deles virou para o policial e falou, e nós somos da fraqueza particular. Outra coisa, né? Aí prenderam, levaram para a delegacia, as nossas latas de tinta, tudo. Aí o delegado me chamou no dia seguinte, eu estive lá e ele devolveu as latas de tinta, ele foi muito simpático, contou que ele tinha participado do diretório acadêmico lá da faculdade da USP, né, do 11 de agosto, e que isso era típico, era dos jovens, que para ele não tinha problema, mas que nós tomássemos cuidados com o pessoal, tudo isso, né?
Foi muito simpático. Depois ele foi na universidade fazer ciências sociais. Também voltou a ser universitário. Nós lutamos, então, como eu já falei, pela representação estudantil e foi vitorioso. Nós conseguimos essa representação, existe até hoje. Pode passar. Em 63, o Congresso da UNE em Santo André, lá eu ouvi o Santiago Dantas, que era ministro das Relações Exteriores, e o Almino Afonso do Trabalho, o Severo Gomes, que apoiavam o movimento estudantil. Os ministros foram ao Congresso e fizeram discurso, sem atacar, sem nada, conversando, dialogando com os estudantes. Foi muito bom. Lá, várias comissões funcionavam com debates acalorados em torno de teses apresentadas pelos centros acadêmicos, assuntos internacionais, nacionais, universitários. Nós estudávamos, nós discutíamos muito, até plano econômico do governo nós chegamos a discutir. Era com grande seriedade aí que se estudava e com que se debatia. José Serra foi eleito presidente da UNE. Deixa eu contar para vocês isso aí, né? O Brasil se movimentava com o movimento estudantil. E não era só ele, não, que participou do movimento estudantil. Depois, daqui a pouquinho, eu estou revelando outros aí para vocês saberem. Ah lá, vamos ver, então, houve um seminário em 1963 do Mundo Subdesenvolvido na Bahia. Foi encontro de países subdesenvolvidos e a China Popular veio participar. Eu ganhei do chinês um brochinho com o Palácio do Sol Nascente, o Palácio do Mao Tse Tung na época, né? O Palácio do Governo. Aí ficou guardado na época da dita duríssima, né? Ficou guardadinho, escondido. Havia também, olha, alfabetização de adultos. Nós, estudantes, íamos para os lugares mais distantes fazer alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire. Eu fui para Ubatuba quando não tinha ainda asfalto, né? Nós atravessávamos o rio, tinha que chamar o seu Joaquim para vir com a canoa, levar a gente para o outro lado, mas a gente antes, nós fazíamos os slides sobre a cultura dos caiçaras e projetávamos os slides, que eram fotográficos, né? Projetávamos os slides, discutíamos com eles a própria cultura e colocavam uma palavra, eles aprendiam. E foi assim, um orgulho muito grande, como quando uma senhora que viajou para São Paulo, ela contou, eu consegui ler no ônibus a palavra Lapa. Olha a conquista para ela, né? Um povo que não tinha acesso à cultura, né? À alfabetização. Me arrepia quando eu leio. Que mais? O MUD era um movimento universitário de desfavelamento. Havia teatro, jornais também, né? O MUD, os estudantes, principalmente da medicina, da farmácia, da odonto, o pessoal mais ligado à área da saúde, o serviço social, eles iam para as favelas para se reunir com os moradores, para conversar, para ter atuação de acordo com a necessidade deles. Havia movimentos assim excelentes, né? Estudantes também em portas de fábrica, políticas e nas ligas camponesas também. Foi assassinado aí o presidente Kennedy em Dallas, no Texas. A direita se contorcia no Brasil, pois não se conformava. Vocês imaginam que são fatos mundiais que vão crescendo assim e vão assustando, né, as pessoas que estão no poder, que estão interessadas em sustentar o poder e não em fazer uma sociedade mais justa. Eu falo, eu não quero igualdade, eu não quero comunismo no Brasil. Eu quero que haja uma distância menor entre os maiores salários e os pequenos salários, ou os irrisórios, ou os quase nada, né? Para que todo mundo tenha a oportunidade de viver, isso é muito importante. Pode virar. Fiz transferência para a USP, né, que eu contei para vocês, para Maria Antônia. Fui trabalhar na Nestlé, no secretariado da direção,
onde presenciei a preparação do golpe. Eu fui trabalhar com Telex nacional e Telex internacional. Quem conhece Telex aqui? Acho que só eu, né? Que trabalhei. Antigamente era o computador, né? Era a internet. Nós digitávamos, fazia uma fitinha com as mensagens, aí punha a fitinha e passava a mensagem para a Europa, lá para VV, na Suíça, onde era a sede da Nestlé, para Stanford, onde tinha o dinheiro nos Estados Unidos, onde havia o dinheiro da Nestlé, e assim por diante. E eu trabalhava, então, e presenciei a preparação do golpe. Telex, no secretariado da direção, recebia telex mensagens provenientes do Palácio do Governo, principalmente do estado de São Paulo, que muitas vezes em código, que nós não tínhamos como entender. Nós passávamos para a pessoa a quem se destinava, né? E ficava por isso mesmo. E todos os dias, esse grupo Tradição, Família e Propriedade fazia presença em rua do bairro Santa Cecília, em São Paulo, com bandeiras, velas acesas, orações contra o comunismo. Era uma paranoia isso, completa. Dia 31 de março, empresas, inclusive onde eu trabalhava, a Nestlé, dispensaram os empregados entre 15 e 16 horas da tarde. As ruas, a Nestlé não era na BN, era na Braulio Gomes, ali onde fica a Biblioteca Municipal. Todo mundo dispensou os funcionários, foi uma articulação muito bem feita. E o que eles fizeram? Eles afastaram os ônibus do centro de São Paulo. Não havia ônibus para a gente voltar para casa. Então, todo mundo foi obrigado a participar da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E Deus envolvido nisso sempre, né? Os caras botam Deus no meio, mas eu quero saber um dia o que eles vão receber de volta. Olha que sádica, né? Tá lá. Então, olha, nós tivemos que participar da marcha, não houve jeito, e foi a grande manifestação do golpe. Foi essa marcha. Com a manipulação, o poder se articula e ele nos obriga a aceitá-lo. Foi isso que aconteceu. Nós tivemos que fazer assim, pode passar. Olha, essa foi a marcha. No centro de São Paulo, tinha gente que de fato participava da TFP e uma grande quantidade de pessoas que não participavam. E foi assim, deu uma impressão muito grande, né, de grandiosidade, de que o povo todo estava contra o regime do João Goulart. As consequências e o apoio estrangeiro. A sede da UER, da União Estadual de Estudantes, ela foi fechada, era na Rua Santo Amaro, na Bela Vista. E a da UNE foi invadida e ocupada. O Marechal Castelo Branco sentava-se no trono da ditadura. Começou, né? O articulador do golpe foi o general Golbery do Couto e Silva, além do SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, e do IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que foi criado para combater o comunismo. O financiamento veio dos Estados Unidos. Olha lá que eu falei para vocês, 297 empresas norte-americanas empenhadas na luta anticomunista e de empresários ingleses. Tem até um livro de uma coleção da Abril Cultural que mostra as pesquisas sobre isso. Colocaram 3 milhões e 500 mil dólares anuais para a sustentação da ditadura. Isso era bastante naquela época, hoje não é tanto assim, né, pelo que a gente vê, mas consequências para o movimento estudantil, o sonho que gerou a necessidade. Eu saí da Nestlé para dar aulas na periferia de São Paulo e eu queria voltar a fazer política universitária, porque eu não concordava com tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil.
A Nestlé foi uma empresa, eu não vou falar mal não, porque o que aconteceu com a Nestlé aconteceu com todas as empresas, né, que foi uma articulação geral, e eles foram muito simpáticos comigo. Eu fui trabalhar no secretariado da direção e tive a oportunidade, imagina você se acontece isso hoje, deve ser raro, a empresa cedeu o espaço para eu fazer estágio durante o horário de trabalho. Alguns dias da semana eu era liberada para fazer estágio. Eles foram muito simpáticos, foram assim espetaculares. Aí, em conselho de presidentes, como o congresso da UE foi fechado, não se realizou, então a gente fez um conselho de presidentes, né, lá na Rua Major Sertório, perto da Maria Antônia, tinha a sede do DCE da USP, que era ao lado de um bar. Imagina, até isso eu me lembro, né? Que se chamava João Sebastião Bar. Era ao lado do bar, ali. Articulamos um movimento, sempre vigiados, mas acreditamos. Aí nós preparamos esse congresso, que também não houve. Foi feito na sede do DCE, onde Altino Dantas, do PSB, fazia articulações políticas. Eu era da Ação Popular, PSB era o Partido Socialista. O Altino, ele era filho de um general Dantas. E esse general era uma pessoa, assim, maravilhosa também, mas ele acreditou no golpe. Depois, quando ele viu que o golpe militar desandou, quando chegou ali perto de 70, aquela quantidade imensa de mortes, tudo isso, ele se suicidou. Ele não aguentou a decepção. E o Altino depois foi trabalhar, assessorar o governo. É um que foi do PT, mas eu não me lembro se é do Mato Grosso do Sul ou se é do Mato Grosso. Eu preciso verificar isso direitinho ainda. Pronto, pode passar. Eu coloquei ali, eu era Ação Popular, era um partido de esquerda e era coordenado pelo Sérgio Mota, que estudava engenharia na FEI, na Faculdade de Engenharia Industrial da PUC, que é o nome da rotatória que tem ali quando a gente termina para ir lá para o aeroporto, como chama ali? Aquela rotatória chama Sérgio Mota, ele foi ministro das comunicações depois e coordenava um partido de esquerda, que era a Ação Popular. Na Ação Popular estavam os católicos, os protestantes, havia muitos cristãos que participavam, né? Porque do Partido Comunista não podia, você tinha que ser materialista. Eu fui convidada para participar do PCdoB, que era uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, mas eles não me aceitaram porque eles queriam que eu me declarasse materialista, ateia, não acreditasse em Deus. Eu falei, eu não consigo, eu acredito em Deus. Aí eu não entrei, continuei na Ação Popular, também não tinha grande interesse, foi um convite, né? Deixa eu ver, nós organizamos, quando surgiu a Lei Suplicy, o Suplicy de Lacerda era o ministro da Educação na época, e ele que tentou transformar os centros acadêmicos, não eram diretórios acadêmicos, eram centros acadêmicos em diretórios, pela Lei Suplicy. E nós éramos contra isso, porque representava uma forma de controlar o movimento estudantil, de mostrar que eles estavam exercendo poder sobre as organizações, as entidades estudantis, né? Nós não aceitamos. Então nós fizemos, eu já estava na UE, né? Nós fizemos um plebiscito e acho que foi 95% dos votos, eles discordaram da Lei Suplicy, eles não foram a favor, né? Nulos em branco, como eu falei, mas eles não eram todos com protesto. Houve uma manifestação, eu que organizei, né, uma manifestação, eu liderava junto com a turma lá, uma manifestação contra o Suplicy de Lacerda, que era tio do Eduardo Suplicy. Ele era o ministro da Educação e o Suplicy, ele era a ovelha negra da família, né, ele discordava do poder. E ele foi fazer uma palestra lá no Palácio Mauá, no viaduto Dona Paulina. Nós fomos para lá. Todos os estudantes, lotamos ali, né?
Aí quem estava lá? O delegado Fleury, não o governador, o delegado. E eu fui com um lenço, não vale dar risada, um lenço de chifão que eu comprei nas lojas americanas, e as jovens usavam assim, prendia aqui, punha o lenço nas costas, prendia aqui, depois pegava a outra ponta, punha aqui, amarrava aqui embaixo, nós ficávamos parecendo egípcias. Estava na moda. Eu cheguei lá, a hora que eu cheguei perto da entrada do Palácio Mauá, aquele monte de gente, pé dessa magrinha, e eu saí correndo, né? Fui para a esquina. A hora que chegou na esquina, a polícia me prendeu, né? Aí me levou lá para ele pegou o meu lenço. Olha, por favor, imprensa agora é censurada. Ele ergueu o meu lenço aqui, assim, fez assim. Olha a bandeira desta comunista de merda. Eu não era nem comunista, né? Eu era católica, podia ser chamada de socialista, da ação popular, tudo, né? Mas foi ali, aí pela primeira vez na vida eu andei de camburão. Aí eu falo pro pessoal assim, agora que eu sou chique, eu não fui presa, eu fui detida. Porque a gente brinca, fala assim, filho de rico é delinquente, de pobre é marginal. Então eu fui detida, né? Mesma coisa, passei a noite no DOPS, no Departamento de Ordem Política e Social, 2 dias, né? Ficamos lá na triagem. Mas eu era da JUC, como eu falei para vocês, e o padre Coraza, muito legal, foi procurar o cardeal imediatamente. Os colegas correram para falar com o nosso assistente da JUC e ele foi procurar o cardeal, porque eles sabiam que o cardeal era amigo do Cantídio Sampaio, que era o secretário de Segurança Pública. Aí eles conversaram, então no segundo dia o secretário me chamou, ainda era a época de 60, não era 70, senão eu não teria saído, né? Conversou muito comigo, foi muito simpático e me liberou. Quando eu cheguei lá na Major Sertório, no DCE da USP, estava todo mundo me esperando, foi a maior festa, né? Estava muito gostoso. Estava lá o Suplicy, estava também o Chico Buarque, que fazia arquitetura, eu não falei para vocês ainda do Chico Buarque, né? Fazia arquitetura na Rua Maranhão, e a USP, a filosofia era na Maria Antônia, pertinho. E o Chico Buarque vivia, quando ele... Olha como os jovens eram moralistas. Quando ele chegava nas nossas festas, lá no DCE da USP, ele começava a tocar umas músicas, cantar música pornô. E os rapazes me tiravam de lá, me faziam ir embora. Mas era assim. E ele vivia de cara cheia, né? O Chico Buarque tinha um barzinho na Rua Doutor Villanova que chamava Quitanda. Ele vivia na Quitanda tomando caipirinha, de tudo quanto é tipo, porque lá na Quitanda vendia. Mas ele participava, assim, ia lá, né? Tocava, essas coisas todas. Depois brilhou, né? Como cantor, uma pessoa que tem grandes qualidades, tudo isso. Eu só falei mal, né? Falei que ele enchia a cara. Mas acho que faz parte, né? Os jovens fazem isso. Também tinha estudantes, eu vejo lá na PUC, um chegou uma vez na aula de manhã cedo para fazer uma prova, às 8 da manhã. Sentou lá no fundo da sala com aquela cara. Eu cheguei para ele e falei, você não está se sentindo bem? Não, Dulce, eu não estou me sentindo bem. Eu falei, ué, por quê? Você está com algum problema de saúde? Não, é que eu passei a noite na balada, eu não tenho condições de fazer a prova. Você me perdoa? Eu falei, vai embora e vem fazer a recuperação outro dia. Boazinha, né? Porque eu já vivi, eu já fui estudante. A gente sabe como é, não tem dúvida, não dá como enganar. Olha, os estudantes lutavam por mais vagas nas universidades, que havia sempre aqueles que passavam no vestibular, chamados excedentes, porque não tinham, as universidades não tinham vaga para eles. Então nós começamos também uma briga pelos excedentes. Pode passar, faz favor.
Olha, aqui são símbolos do poder jovem, então eu estou colocando ali o Vladimir Palmeira, 18 anos em 64, Travassos, que entrou quando eu era vice-presidente da UEL, foi para o movimento estudantil. O Vladimir Palmeira, ela foi presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas, foi preso em 68, era moderado, né, dissidência do PCB, e seguidor do Guevara, Debré e Fidel Castro, com posições que remetiam ao PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Luiz Travassos, presidente da UEE em 67, da UNE em 68, era radical da Ação Popular. Sua tese é a politização da luta estudantil e a construção de uma aliança operário-camponesa estudantil. Todos seriam atraídos para o socialismo. Ele queria unir todo mundo, né? Você vê como idealista, né? Jovem idealista. O Franklin de Souza Martins foi presidente do ECE, da Universidade Federal do Rio. Jean-Marc Van der Weide, líder da Ação Popular, de 68 a 80, presidente da UNE em 69. E o Zé Dirceu, que vocês já conhecem, né, que está dando todo esse trabalho para a Justiça, presidente da UEE, ele foi preso em Ibiúna em 1968. O Zé Dirceu passava perto de mim, assim, na Maria Antônia, na USP. Eu vou esnobar para vocês agora e falar, o que essa menina bonita está fazendo na Ação Popular? E eu dizia assim, o mesmo que você está fazendo aí no seu partido, né? Estava lutando, mas ele era muito... Já viu? Pode passar. Falar mal dos outros é comigo, né? Já viu? A luta era difícil. Eu fui líder de Luiz Travassos. Essa moça parece que já morou em Campinas. E a Helenira Rezende, que morreu assim como tantos outros, né? Eu fiquei muito chateada porque a Helenira veio conversar comigo, porque ela queria fazer política universitária, e eu abri o espaço para ela, né? Ela falava, meus pais são comunistas, eu também quero ter atividade, mas eu quero trabalhar com você. E eu abri espaço, depois eu fiquei sabendo que ela tinha sido assassinada, né? Muito triste pra gente. 67 e 69, Costa e Silva assumiu a presidência, eu retirei-me do movimento estudantil para participar do movimento operário na Vila Mangalô, em São Paulo. Não quis participar da luta armada. Eu falo que eu sou uma covarde assumida. Eu não tenho coragem de pegar uma arma e atirar em alguém. Eu acho isso, eu concordo com Freud, que a maior norma, a mais importante da humanidade, da civilização, é do mal-estar na civilização, desse ensaio dele, é não matarás. Eu não quis entrar na luta armada. Foi no momento quando eu saí, né? Fui trabalhar no magistério, era forma de atuarmos, pois a ciência não é neutra, ela é profundamente política. E vocês sabem que nós na sala de aula, nós não podíamos falar contra o governo. Uma amiga minha, que não desceu com os estudantes para comemorar o Dia do Soldado, dia 25 de agosto, ela teve um processo. Foi uma coisa terrível, porque ela quis continuar dando a literatura brasileira que ela estava ensinando. Era uma coisa terrível, eles não aceitavam que você discordasse. Então nós aprendemos com o Chico Buarque, com aquela música, né, do Cálice. Afasta de mim este cálice, Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue, que era o cálice do verbo calar. Nós aprendemos a falar também assim, metaforicamente, disfarçando, né, na sala de aula. A gente tem que se adaptar às situações, para não concordar, né, com a ditadura, com aquilo que é opressivo, que reprime, que não dá liberdade de expressão, nem de locomoção. Já vou contar uma coisa para vocês ali. Em 1968, também as músicas do Vandré, né, todo mundo conhece aqui, para não dizer que não falei de Flores. Ele foi barbaramente torturado e perseguido por causa dessa música, é muito bonita. E tantos outros, né?
tantos outros. Em 68, os estudantes em Paris ocuparam as ruas para fazer exigências mal aceitas. Aqui o movimento estudantil passava para a clandestinidade, após a prisão dos estudantes em Biúna, que tentavam realizar o Congresso da UNE em 1968. Os estudantes franceses expressavam a revolta e os brasileiros eram amordaçados, mas lutavam. Que eu falei para vocês, na França foi liderado pelo Daniel Cohn-Bendit e pelo Glucksmann, né, que também escreveu aquele livro explicando o maio de 68 a Nicolas Sarkozy. Porque o Nicolas Sarkozy fez um pronunciamento dizendo que os estudantes reivindicavam muito os direitos, mas que não tinham deveres. Aí ele se sentiu na obrigação de escrever esse livro para explicar para o presidente. Os estudantes franceses expressavam a revolta, já falei, a censura estava mais nos jornais do que os fatos. Poesias de Castro Alves às vezes ocupavam espaço no jornal, porque como eles tiravam as mensagens censuradas, não podiam ir a público de jeito nenhum. E as poesias do Castro Alves também foram censuradas, que ocupavam espaço no jornal. E eles colocavam nos jornais as receitas, e as receitas não davam certo, porque o jornalista colocava de última hora qualquer coisa, né, para cobrir o espaço. Aí não davam certo e as donas de casa ligavam lá, mandavam mensagens reclamando que não davam certo. Pode passar. Olha, aqui é maio de 68 em Paris. Pode passar. Aí o AI-5 é o ato institucional número 5, que houve ali, saiu na Folha de São Paulo outro dia, que 2 deputados estavam se reunindo para poder refazer o AI-5. Ai, esse povo não aprende, né? Que eles não sabem que a opressão a pessoa fica contida, oprimida e nada vai resolver. Tem que resolver pelo diálogo, como eu falei. Março, houve a morte no Rio de Janeiro, lá no calabouço, do Edson Luiz de Lima Souto, e num confronto entre a polícia e os estudantes. Abril, Martin Luther King é assassinado, dezembro é decretado bendito AI-5. Porque eu não quero falar maldito. Em 1969, o Médici assume a presidência. A ditadura não possuía críticas, era proibido criticar. Tem gente que diz assim, naquela época não havia corrupção. Não, era tudo censurado, nada era divulgado. Quando o Maluf foi secretário de obras e construiu a rodovia dos imigrantes, será? Como é que ele conseguiu essa grana toda, né? E eu sei de uma história de uma pessoa que foi mandada para a Europa, que era presidente, não aprovou as contas do Maluf, foi mandada para a Europa, colocaram uma outra pessoa no lugar que aprovou as contas do Maluf. Ele era presidente do Tribunal de Contas. Foi para um congresso, acharam um congresso. Ele era da direita, mas ele era honesto. Como não havia corrupção, né? É que não era divulgado. Tinha um censor em cada jornal. O Estado de São Paulo tinha censor, a Folha de São Paulo tinha censor, cada jornal tinha um censor. Não podia, ficar pago pelo governo para fazer a censura. Como que eles iam divulgar o que não era certo? Não podia falar, não podia comentar, não podia fazer nada. O Médici assume, então era proibido criticar, o homem chegava à lua e nós sonhávamos com a liberdade. A única atividade política permitida era o silêncio. Escondia em casa, na Água Branca, em São Paulo, por 2 vezes presos políticos trocados pelo embaixador americano, que foi sequestrado em 1969, o Charles Elbrick. Um deles era o padre Alípio, um padre que era uma pessoa que lidava com os camponeses
Era uma pessoa maravilhosa, eu não me conformava dele ter sido preso e barbaramente torturado. O outro, eu suponho, porque ele nunca falou o nome, ele era tão traumatizado que ele sentava num cantinho na minha casa e ficava ali, assim, olhando assim o tempo todo nervoso, com medo. Foi barbaramente torturado também. O pessoal tinha que arranjar os documentos para eles poderem sair do Brasil. O pessoal fala, você não se arrepende de fazer isso? Não. Porque as pessoas estavam sendo barbaramente torturadas. Não gosto de coisa errada. Pode passar, por favor. Olha, essa foi a manifestação no Rio de Janeiro, em 1968, por causa da morte do estudante, logo em seguida, eles fizeram. Aí o governador do Rio pediu para que não houvesse repressão policial e foi atendido. Pode passar. Agora, dados da pesquisa de 1970 do Estado-Maior do Exército sobre a origem de classe e a idade de 500 presos políticos. 56% eram estudantes ou recém-formados. 4 a 5% operários não especializados, 4% camponeses, 3% militares caçados ou reformados, 32% pessoas de condições sociais diversas, não havia analfabetos. A idade média, 23 anos, e 80% eram homens. Uma quantidade incrível de pessoas que foram presas, né, foram torturadas. Será se eu vou contar isso? Acho que se eu não contar depois, eu falo agora para vocês. Em 1971, eu fui com bolsa de estudos para a França. Prestei um concurso do consulado francês e eles escolheram 15 brasileiros. Eu fui para o Centro Internacional de Estudos Pedagógicos, numa cidade chamada Sèvres, que é vizinha de Paris, como Santo Amaro, de São Paulo. A gente vai de metrô. E antes de nós viajarmos, veio um representante do SNI conversar com os brasileiros e disse: se nós falássemos alguma coisa contra o regime lá fora, nós não teríamos visto de entrada no Brasil. Aí o que fez? Eu tinha um monte de mensagens de pessoas que haviam pedido por causa dos parentes, né? Eu decorei. Decorei as mensagens e botei no fogo, né? Aí eu fui visitar o Domingos Amanha, que era jornalista, que estava em Ivry. Falei com ele, mas ele também era assustadíssimo. Não sabia como ele me tratava. Eu acho que ele achou que eu podia ser alguma espiã, né? Fui ver o Pedro D'Alessio Ferrara, que é irmão da Lucrécia, lá da PUC São Paulo, da semiótica, da aula no pós-graduação. Fui visitar também, além dele, fui visitar um médico psiquiatra que eu conhecia de Marília, a família dele. E ele, médico, trabalhava lá como enfermeiro. A esposa dele estava internada no hospital psiquiátrico na Suíça, em Geneve, porque ela era líder nacional da JUC, da Juventude Universitária Católica, e foi barbaramente torturada. Graças a Deus, não deixei marca. E fui também, por pedido, solicitação, agora eu posso falar, né, dos dominicanos, dos padres. Fui também conversar com um jornalista do Le Monde chamado Charles Antoine, falar para ele o que estava acontecendo, qual era a realidade do Brasil. Mas tudo isso assim você tem que fazer discretamente, sem falar para nenhum dos brasileiros que estivessem lá, né? Porque senão correria risco. Fiz de coração e faria. Então, olha lá, contei para vocês, os 15 professores, aí demorou, valeu, 74 houve a posse de Geisel e a espera de 10 anos para se iniciar a redemocratização do Brasil, ainda em curso. Valeu a pena? Em 1978, em Marília, lutávamos, eu me casei, fui morar em Marília, valeu a pena. A história não pode ser oligárquica, não pode ser de uma elite, de uma minoria. É a realização da maioria.
onde o estudante tem uma participação muito importante. Pode mandar. Aqui eu queria ler para vocês. Eu estava trabalhando, já tinha vindo para Campinas, na Divisão Regional de Ensino, e o sonho da gente, então eu escrevi esse poema no dia que terminou a ditadura militar. Eu vou ler para vocês. Foi 15 de março de 1985. Há quanto grito ensurdecido em meu peito, há quanto pranto derramado em meu rosto, há quanto prazer contido em meu corpo, há quanta espera ativada em minha vida, há quantos amigos perdidos em meu tempo, há quantos dias desejados em meus sonhos, mas nenhum a este se iguala, feito de retalhos de quantas vidas, gritos e prantos, prazeres e sonhos, animados dia a dia em viver democracia. Isso é o que a gente sentiu no dia que acabou a ditadura militar, né? Tudo isso estava contido aqui dentro. Pode passar. Acho que tem mais alguma coisa. Aí a gente questiona aqui, faz um questionamento: o mundo fragmentou-se, as ditaduras estão em extinção, pelo menos a luta no Egito contra o Mubarak, né? Articuladas, movimentos articulados pelas redes sociais. Aliás, a gente poderia até começar falando do Julian Assange, né? E do Manning, que denunciou aquele massacre que o Pentágono fez lá no Oriente Médio, na escola, onde morreram várias crianças, porque eles achavam que lá ia ter uma reunião da Al-Qaeda, né? E ele denunciou pelas redes sociais, tudo que foi denunciado, assim, tudo articulado pelas redes sociais. Gente, será que as ditaduras estão em extinção, né? Eu pergunto ali. Se elas estão se fragmentando, parece às vezes que sim. Em 1989, derrubou-se o Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, do esfacelamento do bloco socialista. Não há necessidade de ditaduras políticas. O controle de massas atualmente é pelos meios de comunicação. A ditadura se faz de forma prática, apesar dos movimentos do sem terra, do sem teto, a maioria de suas casas controladas com eficiência, a maioria controlada com eficiência pela visibilidade eletrônica. Eu estou sabendo já que existem formas agora de controle também nas redes sociais, né? Então a gente precisa pensar, vocês que são jovens devem pensar em novas estratégias. A opinião é uma só. Os que discordam são minoria e, em geral, condenados ao silêncio da televisão. Isso eu escrevi antes. O movimento estudantil tem novas tarefas e mais difíceis. Como lutar contra o poder modernizado? Pelas redes sociais? Às vezes a gente nota que é eficiente, né? Mas pode passar, porque senão esse pessoal não aguenta mais já. Olha a censura na época da ditadura: cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 livros, dezenas de programas de rádio, 100 revistas, mais de 200 letras de música e uma dúzia de capítulos e sinopses de telenovelas. Plínio Marcos teve 18 peças vetadas, um elenco que ia de Chico Buarque, Dercy Gonçalves e Clóvis Bornai. Tem um monte de gente, né? Tanto que o pessoal da música popular, o Caetano saiu do Brasil, né? Foi para Londres, um monte de gente saiu. E eu fui uma das estudantes que, na primeira apresentação do Gilberto Gil, lá na Tupi, do Caetano, eles foram lá na USP, na Maria Antônia, pedir para nós irmos assistir, porque senão eles não iam ter público. Nós fomos assistir o primeiro programa, depois nunca mais eu tive chance, por causa de trabalho, mas foi muito gostoso. A gente tinha essas atitudes, né?
E aqui eu coloco para vocês uma biblioteca. Olha, tem muito mais coisas para falar, mas não daria tempo, viu, gente? Tem coisas para dizer para vocês que nós íamos também para as baladas. Tinha um bar que chamava Beer Hall, lá em Santo Amaro. De vez em quando a gente ia lá também tomar um chopinho, né, essas coisas. Não é nenhuma santa, que embora eu dê aula na Universidade Católica, né? Estou falando para vocês. Mas era muito gostoso, assim, a amizade. O que coordenava o DCE da USP chamava-se César Bergson Lourenço. A gente conheceu vários arquitetos também, que ali, muita gente boa que trabalhava, que atuava. O Funari, que foi presidente da UE também, atualmente ele trabalha com os direitos humanos. Eu vejo pelas redes sociais, assim, várias atuações trabalhando com direitos humanos. Então eu acho assim, vocês querem saber a opinião? Se não quiser, pode falar. Eu acho que a universidade, ela tem o jovem, ele aprende a fazer política, no caso da gente, dentro da universidade. Eu acho que não é cercear, não é bloquear, é respeitar e tentar estabelecer sempre uma oportunidade de diálogo em qualquer lugar onde a gente esteja. Isso é democracia. É o que eu falei para vocês, a democracia, as corrupções aparecem, porque elas são divulgadas. E se o cara que está lá 4 anos não fez nada daquilo que nós achávamos importante, nós não vamos mais votar nele. E na ditadura, nós não temos direito nem de crítica, nem de nada. Eu não quero viver outra ditadura. Eu já avisei, se tiver outra ditadura no Brasil, eu mudo de país. Eu quero viver num país democrático. Querem perguntar? Pessoal, nós entregamos para vocês, né, no início da palestra. Cauê, por gentileza, me ajuda quem tiver escrito alguma pergunta para entregar para o Cauê, por favor. Só um pouquinho, eu só queria falar dos livros aqui. Aquele livro ali do Noam Chomsky, ele contém informações sobre a Guerra Fria que ficaram guardadas por 20 anos, né? Depois eles dão para a universidade pesquisar. Coisa secreta, é muito interessante. Esse aqui é sobre o maio de 68, Glucksmann, que escreveu, que eu falei para vocês, o maio de 68 explicado a Nicolas Sarkozy, o Matelart, que eu acho muito bom esse livro, o Skidmore, esse daqui é um americano que ele escreveu 2 livros muito bons. Um é de Getúlio a Castelo e o outro de Castelo a Tancredo. Ele vai falar dos financiamentos da ditadura, um americano, né? E o Zueni Ventura, que eu li para fazer um trabalho no ano passado aqui. Tá? Ah, e esse livro aqui, olha, isso aqui, é que eu vou... Não dá. Olha, gente, isso aqui eu trouxe para mostrar para vocês. Eu tenho um aluno que trabalha na Livraria Cultura e ele me falou desse livro aqui. Eu fui lá, fiquei encantada e comprei. Foi muito caro, mas ele vai falar sobre as ditaduras, sobre os movimentos no mundo, só mostrando mais os cartazes e muito das ditaduras. E aqui as imagens, deixa eu abrir aqui, que aqui é complicado porque o livro é pesado. Aqui, onde que tá? Perdi. Espera um pouquinho que eu vou achar aqui, que vocês vão ver as imagens. Olha, aqui das pessoas que foram mortas pela ditadura militar. Faz assim, ó, vem pra cá. Esses são os desaparecidos que estão sendo procurados agora pela Comissão da Verdade. São as pessoas que sumiram, morreram e ninguém encontrou nem o corpo, porque eles tinham uma entidade na aeronáutica chamada Parazar, que costumavam jogar os corpos no mar, né? Também tinha isso.
Foi difícil viver esse tempo, espero que vocês não vivam isso. Vocês vivam sempre a democracia. Que alguém quer dar uma olhada? Pode pegar. É pesado. Pronto. Tem perguntas aí? Vamos lá, professora. Tá descendo. Infelizmente nós vamos conseguir fazer todas, né, gente? Mas depois a gente passa para a professora. Tá. Deixa eu ver esse aqui. Olha, sendo... Eu quero que leia, porque eu sou ceguinha. Sendo completamente imparcial, hoje a senhora pode dizer... Perdão, professora. Leia aqui. Que houve algum ponto positivo social na economia ou na política com a ditadura militar? No caso, sendo imparcial, eu entendi. São vários. Isso, né? Isso, eu sendo imparcial, não. Acho que não, porque o grande crescimento do Brasil foi antes foi o Juscelino Kubitschek, né? Depois, houve, assim, os investimentos feitos pelo Fundo Monetário Internacional, mas o Brasil ficou numa dívida imensa, uma imensa dívida. E durante o Médici, que houve a Copa do Mundo, né, que eu achei que agora está acontecendo mais ou menos a mesma coisa, o time do Brasil estava péssimo, ele trocou o técnico da seleção brasileira, colocou o Zagallo, e os brasileiros foram lá para o México e ganharam, né, a Copa, e ainda receberam um prêmio de $18 mil cada jogador, sem pagamento de impostos. E o Brasil deu uma impressão de que estava maravilhoso, né? E foi a época em que houve o maior número de mortes. Foi chamado a época do Médici de anos de chumbo. E foi muito sério isso. E o Brasil, tudo que foi de conquista, também, eu acho que foram conquistas assim mais para uma reafirmação do poder do que conquistas absolutamente necessárias. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Os fazendeiros, eles tinham grande dificuldade de levar a produção deles para exportação até o Porto de Santos quando chovia. E às vezes chovia um mês inteiro. Então as estradas eram péssimas, eram estradas de terras, ficavam inviáveis, tudo isso. E o governo, em vez de consertar essas vias de acesso, o que fez? Foi construir grandes coisas. Foi construir a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, que nunca foi acabada, e assim por diante. E essa forma de estabelecer uma relação com a massa através dos grandes monumentos, dos grandes empreendimentos, vem desde o Egito Antigo, né? Com os faraós que faziam as pirâmides, etc. Isso ainda está na moda. Então eu acho que a coisa ficou assim, uma maravilha, mas é uma maravilha e o Brasil com uma dívida. Não achei que foi uma grande coisa. Tem outra aí, leia para mim, por favor. Professora, havia rumores que a esquerda tomaria o poder primeiro. Isso é verdade? Se fosse verdade, poderíamos estar vivendo uma situação parecida ou igual à da Venezuela? Eu acho o seguinte, a esquerda, ela não ia tomar o poder, mas, por exemplo, o João Goulart, o Jânio Quadros, que era simpatizante da esquerda, tanto que ele saiu depressa, né? Agora, o João Goulart, não, ele queria fazer o quê? Reformas. E eu não sei se fazer uma reforma agrária significa esquerdizar. Eu, por exemplo, sou favorável, até hoje, faz muitos anos, eu sou a favor da demarcação das terras indígenas. Eles estão no Brasil antes de nós, dos nossos antepassados. Eles são os donos dessa terra. E daí? Vão demarcar as terras indígenas? Isso vai incomodar proprietários de terras? Vai haver problema? Então eu acho que esquerdizar o Brasil, depende da reforma agrária. Se eles fizessem no tipo do comunismo,
todo mundo ter um pedacinho de terra para todo mundo ser igual, absurdo. Isso eu acho que é inviável. Mas não era essa a ideia. Eu acho que o problema era mesmo ideológico. Era o comunismo e o capitalismo, que o comunismo ameaçava, de fato, o capitalismo, né? Porque, de repente, poderia... Eu não acho que precisam ser medidas radicais, eu não quero usar a palavra radical, eu vou usar sectárias, medidas sectárias. Eu gosto da palavra radical porque radical significa tomar as coisas pela raiz. Mas eu acho assim, que as coisas precisam ser discutidas e definidas. Como eu falei para vocês, esse país onde nós vivemos é maravilhoso. Aqui nós convivemos com todas as raças. Não é como nos outros países que eles isolam os imigrantes, né? Aqui a gente convive com todo mundo. O que nós precisamos é não ter violência, não ter miséria, ter educação, ter escolas, ter hospitais de qualidade, né? Nós precisamos melhorar nossas condições. E eu gostaria de saber se o Jânio Quadros não era comunista. Ele foi exagerado, né, nas posições que ele tomou, faltou, talvez ele merecesse algum controle, né? Eu não quero comunismo no Brasil de jeito nenhum. Eu quero uma condição melhor de vida para a nossa população. E eu não acho também que o João Goulart ele queria fazer reforma agrária, mas nunca ficou claro para ninguém que tipo de reforma agrária ele deveria fazer. Não foi nem discutido isso. Estranho, né? Eu não sei, ele era filho de fazendeiro, inclusive, né? Ele ia ceder a fazenda dele para fazer reforma agrária? Acho que não. Acho que é com o negócio das terras improdutivas, talvez ter uma organização de modo que elas se tornem terras produtivas para atender melhor a nossa população. Não haver favelas, né? Não haver tráfico, por exemplo, de modo que as pessoas vão procurar emprego no tráfico, porque não acham emprego. Um indivíduo, uma vez entrevistado não me lembro qual é o canal, a repórter perguntou para ele: por que o senhor trabalha para o tráfico de droga? Por que o senhor não arranja um emprego lícito, legalizado? Disse: porque eu vou ter que, se eu arranjar um emprego legalizado, vou ter que viver com salário mínimo. E no tráfico eu ganho R$ 1.500 por mês. Gente, isso é lamentável. Isso é absurdo. Eu não sei se eu respondi. Talvez a gente devesse também discutir muitas coisas, né, que são perguntadas. Pegando um pouco carona no que a senhora está falando, professora, uma pessoa que pergunta por que os atuais dirigentes, né, os nossos políticos, não vão novamente, não fundam novamente as mudanças de Jango. Ai, por que será? Não. Eu acho assim... Como é que as mudanças que o Jango queria, né? Eu acho que a gente precisa solicitar, como é isso que eu falei, o que a gente precisa? Não ter miséria, nós temos que solicitar condições de moradia, nós temos que solicitar educação, porque investe bilhões numa Copa do Mundo e a educação está caindo aos pedaços, os hospitais estão horrorosos. Eu não sei isso, entende? Por que não faz? Porque o jogo de futebol, eu escrevi um artigo para o Congresso de Comunicação que chama Futebol e as Massas. Se o Brasil ganha, vai ser como na ditadura do Médici. Olha como esse país é maravilhoso, olha como o governo foi maravilhoso, nós somos os campeões. Vocês sabem que tem uma palavra que o Aristóteles coloca na poética que se chama catarse. A palavra é catarse. Catarse significa depuração das emoções. O futebol é assim, tem um jogo assim, vamos supor, São Paulo e Corinthians, enche o estádio de corintianos. A gente sabe que os corintianos, a torcida é composta por pessoas mais simples, inclusive. Os caras estão ameaçando
Ó, mas não tem problema nenhum, eu sou uma pessoa simples também. Olha, as pessoas, olha, tô preconceituosa? Não, o meu time nem existe mais, né? Eu só vou falar da Catarse, isso também acontece com as novelas. O cara vai lá, ele estava para fazer uma greve, estava com raiva do emprego, estava ganhando mal, não sei o quê. Aí vai assistir o jogo do Corinthians e o Corinthians fica campeão. Ele sai de lá aliviado. Ele vai brigar? Vai nada. Vai nada. Ele vai ficar de bem com a vida, maravilhado com tudo. É como a novela. O indivíduo lá, aquela que sofre, chora, não sei o quê, depois no final ela é vitoriosa. Ah, a identificação, né? É catarse, político sabe dessas coisas, por isso que ele investe nesses grandes eventos de futebol, não investe, por exemplo, na educação, na saúde. Eu acho que nós temos que solicitar. Nós não podemos deixar de lado as coisas que são importantes para os nossos semelhantes. Eu falo, eu tenho essa idade, mas se for preciso, eu vou continuar reivindicando as coisas boas. Tem mais uma? Temos a penúltima aqui, professora. Qual a sua opinião sobre a anistia para os dois lados? Ai, gente, a anistia foi muito importante. Inclusive teve nesse livro aí que eu emprestei, não sei onde ele está, vai falar até alguns cartazes sobre a anistia internacional. E foi um movimento que teve no mundo inteiro a favor do Brasil, dos presos políticos. Mas eu fico meio constrangida de que as pessoas que, como esse indivíduo que aparece na Folha de São Paulo e dá aquele depoimento de que precisava matar na época da ditadura e torturar. Gente, que isso? Isso para mim é psicopatia. Onde que está o respeito ao outro, né? Em filosofia chama-se alteridade, a percepção do outro. O direito que o outro tem de discordar de você. Eu sei que tem um monte de gente aqui que vai sair daqui achando que eu devia ter falado mais coisa diferente, fazendo crítica, é normal. E o outro? E a percepção do outro? O outro não tem o direito de pensar diferente de mim? Tem. Tem o direito de discordar. Tem gente que tem aluno que é brilhante na sala de aula, que discorda da gente. A gente não é dona da verdade. A verdade é relativa, a ciência é relativa. É isso aí. Não sei se eu respondi. Para finalizarmos, professora, nas redes sociais observo que muitos acreditam que a única forma de chamar a atenção dos nossos governantes é fazendo violência. De que forma a senhora acha que as manifestações poderiam gerar mais resultados reais para a população? Eu sou contra a violência que são feitas assim, por exemplo, queimar o ônibus é um a menos, né? No dia seguinte vai ser difícil. E depredar as coisas públicas, eu também sou contra. Eu acho que existem formas que nós podemos reunir um grande número de pessoas e, por exemplo, pode ser que isso não funcione mais, acampar num determinado lugar, fazer uma super gritaria, sei lá, entende? Mas não depredar, não agressões, não machucar. Por exemplo, como fizeram ali no centro de Campinas, uma mulher que tinha uma loja de produtos de noiva, lá, alguma coisa, acabaram com tudo. Ela é uma pessoa que está trabalhando. Vamos pensar em outras coisas. Eu acho que existem outras formas de ação, como o pessoal na França fez, por exemplo. Eles ocuparam a Sorbonne. Eles estavam descontentes com o esquema da universidade, com o próprio regime. Ocuparam a Sorbonne, os operários fizeram greve, não quebraram. Você me incomoda, violência assim, vandalismo, eu acho que é um oportunismo dentro das manifestações. As manifestações são importantes, eu sou a favor, mas o vandalismo
Não concordo. Ok, professora. Tá bom? Da oficina da Professora, em nome da oficina do estudante, do pedagógico, nós temos muito que agradecer a senhora, muito obrigado pela participação. Quero agradecer também a Luana, o pessoal de comunicação da PUC. Nós vamos deixar as perguntas aqui para a senhora, professora, de repente a gente pode pensar de uma forma, né, Lu, de respondê-las. Vocês que vieram aqui também, pessoal, muito obrigado pela participação, por terem vindo, prestigiado o nosso evento. E até a próxima. Muito obrigado. Viu? Boa noite para vocês. Obrigada, gente.